Muito boa noite, meus amigos. Vamos até ajeitar aqui a nossa posição. Boa noite para quem está chegando, para quem já está aí, para a gente poder bater um papinho bacana sobre este tema aí que vocês estão vendo. Tudo bem? Tudo tranquilinho com vocês? Espero que sim. Antes de mais nada, dois recados antes de nós fazermos a prece inicial. Primeira coisa, essa é uma live que está sendo transmitida, direcionada para os irmãos do Grupo Espírita de Bonifácio, Amor e Caridade, tá? Então é uma alegria imensa estar fazendo aqui essa... Hoje eu tinha a palestra agendada lá, mas por conta da quarentena, nós estamos fazendo live, tá bom? Então, um abraço todo especial para os irmãos do Grupo Espírita de Bonifácio, tá? E o segundo recado é que eu estou transmitindo essa live aqui pelo meu canal do YouTube e ele está sendo retransmitido lá na página do pessoal do Grupo Espírita, tá? Mas assim que terminar essa live, ela vai ficar disponível aqui no canal do YouTube também, tá certo? Então quem quiser assistir depois essa palestra, é só acessar o youtube.com/restertech que vai estar lá disponível, que é o meu canal que eu estou inclusive deixando aqui as nossas redes sociais. Tá bom? Então vamos lá, minha gente. Eu vou colocar uma musiquinha aqui para a gente poder iniciar com a nossa prece, tá? Divino Mestre Jesus, em primeiro lugar nós queremos agradecer por esse momento, por essa tecnologia que nos possibilita termos essa comunicação entre os irmãos nesse momento tão difícil em que nós vivemos. Nós agradecemos, Jesus, por estarmos nessa fase de evolução do nosso planeta Terra, estarmos vivenciando tantas coisas que vão ser transformadas e com certeza nós herdaremos um mundo melhor. E queremos te pedir, Jesus, que através dos teus benfeitores, que estejamos todos unidos agora em uma só vibração, em uma só oração, para que possamos ser intuídos pelos amigos espirituais superiores, que nesse momento sejamos assistidos, todos nós, tanto eu que estou aqui no meu escritório em casa, quanto cada irmão que nesse momento, onde quer que esteja assistindo essa transmissão, também seja tocado por essa energia, que formemos agora, Senhor, essa egrégora, independente de localização geográfica, mas que formemos uma egrégora num só coração, numa só vibração, ligados a Ti, Senhor, que és o diretor de todos os nossos trabalhos. Abençoa essa noite, abençoa as minhas palavras e abençoa os ouvidos e os olhos de quem ouve e de quem vê essa transmissão nesse momento, Senhor. E mesmo aqueles que haverão depois, que sejam também tocados pelos fluidos balsâmicos desses maravilhosos benfeitores que já estão com nós, com cada um de nós nesse momento. Ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Então, vamos lá para a nossa reflexão da noite. Meus amigos, eu fico absurdamente feliz porque eu sou um profissional de tecnologia e hoje eu estou fazendo algo que é uma paixão para mim. Unir a tecnologia com a espiritualidade. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E quando o pessoal lá de Bonifácio me convidou para essa palestra, há umas 2 semanas eu estava raciocinando, falei, Senhor, como é que vai ser as coisas, né?
Aí a Cláudia me chamou agora por esses dias falando, Ivan, vamos fazer online isso aí e tal. A gente trocou umas ideias e planejou isso aqui, como eles também estão fazendo nas últimas semanas. E aí eu falei, poxa, olha que coisa bacana. Aí eu me pus a orar nesses últimos dias pedindo, Senhor, o que eu devo falar para aqueles amigos espirituais? Aqueles amigos espirituais não, aqueles amigos encarnados, né? E me veio uma intuição muito concreta. Livro dos Espíritos. E aí eu fui ao Livro dos Espíritos, abri ao acaso e caiu exatamente no capítulo que nós vamos estudar nessa noite. Então foi um direcionamento para nós falarmos exatamente desse tema que são os espíritos simpáticos. E aí nós vamos casar essa questão dos espíritos simpáticos e da família, nas várias dimensões que nós entendemos enquanto família, tá bom? Essa é a introdução desse tema que nós vamos estudar nessa noite. Vai ser bem curto, objetivo, tá? Nós não vamos estender muito, mas eu quero que você esteja sintonizado comigo nesse momento, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu tô com o chat aberto aqui, já vi que tem Deise, a Cláudia, a Alessandra, a Aline, tudo já aqui ligadinho, tá? Eu vou ficar ligado aqui no final, às vezes uns 5 minutinhos, a gente pode até trocar umas ideias, alguma dúvida, sugestão aqui pelo chat que vocês enviarem, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui para a primeira parte dessa nossa live. É o seguinte, primeiro foi essa questão da intuição do tema, que eu falei para vocês. E aí, o que esse tema gerou para nós? Essa questão de espíritos simpáticos. E o que eu quero chegar no final dessa reflexão com vocês é o que essa reflexão gerou na sua mente, no seu coração. Que eu gostaria que fosse essa única palavrinha. Responsabilidade, né? Até a gente pode parafrasear Saint-Exupéry, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas. Pequeno Príncipe. Isso é algo extremamente concreto, real, né? A partir do momento que você conquista algo ou alguém, você se torna responsável por aquele alguém. E nós que entendemos a dimensão da doutrina espírita, a dimensão da reencarnação, nós percebemos que essa responsabilidade não se limita a essa vida. Mas nós temos ligações ao longo de várias existências. E nós temos que pensar nisso na hora em que nós nos relacionamos. Responsabilidade. Por quê? Nós não fugiremos da colheita. Semear é uma opção. Agora, a colheita é algo que não tem como fugir. Então, por isso que a gente tem que se preocupar em semear o amor, para lá na frente a gente colher o amor também. Porque se a gente semeia a tempestade, não vamos nos iludir, porque a gente não vai colher outra coisa. E essa é a reflexão principal dessa noite. Vamos lá. E o capítulo que eu disse em questão do Livro dos Espíritos é esse aqui, ó, semelhanças físicas e morais. Porque muitas vezes a gente pensa no contexto de família, a gente pensa assim, poxa, olha, eu sou parecido com o meu pai, a minha mãe, olha, tem o cabelo do pai, tem o trejeito da mãe, o nariz do pai, não sei, aquela coisa, né, que a gente vai sempre olhando pelo ponto de vista físico. Mas à medida que a criança vai crescendo, você vai detectando, olha, esse comportamento aqui é da mãe, esse comportamento é do pai. Então a gente consegue identificar qual foi o papel da hereditariedade ali naquele ser, não é? E com isso, nós também percebemos que existem algumas características naquele ser que não vieram do pai, que não vieram da mãe, que são daquele espírito que já peregrinou há centenas e centenas de anos, que tem milênios
lá atrás que você, nessa existência, não consegue enxergar. Mas são características daquele ser. E aí, essas semelhanças físicas e morais, elas se expandem muito mais a partir do momento que você começa a compreender a doutrina espírita. Isso é fantástico, porque você começa a perceber, poxa, aquela pulguinha atrás da orelha que eu tinha, aquela dúvida que eu não sabia, a doutrina espírita conseguiu esclarecer a nossa mente. Então eu acho que é uma das maiores terapias que nós temos no planeta é conhecer a doutrina espírita. Então vamos lá. Continuando. Deixa eu voltar para a tela lá, senão vocês não vão enxergar. E aí nós entramos em... Eu vou refletir aqui com vocês 4 tipos de ligação. As 3 primeiras estão dentro da nossa família, no âmbito mais estreito, tá? Que é a nossa família. Eu, a minha esposa e a minha filha. Até por isso que a imagem de capa desse estudo somos nós 3, né? Então, 3 elementos desse estão restritos a essa família menor. E um elemento depois nós vamos expandir para a nossa família universal, tá? Então vamos lá. No tocante aos pais e filhos, a relação que Kardec começa a esmiuçar ali com os espíritos, porque para quem nunca estudou o Livro dos Espíritos, não entende o quão pedagógico foi Kardec. Então quem não conhece a doutrina espírita não entende. Kardec não escreveu o Livro dos Espíritos. Kardec foi o pedagogo que montou a estrutura de perguntas e depois a estrutura do livro. Então Kardec foi muito sábio, porque ele começava dos temas mais genéricos, depois ele ia destrinchando os temas e entrando no cerne da coisa, através de cada pergunta que ele fazia aos espíritos. Pois bem, e aí ele chegou na relação de pai e filho. E aí nós vamos ver essa questão 207 aqui, ó. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Transmitirão também alguma parecência, alguma semelhança moral? E aí os espíritos respondem: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito, ou seja, não foi um pedacinho do meu espírito que fez a Nicole. Ela é um espírito que tem uma história, tá? Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Olha que coisa interessante. Ou seja, os espíritos respondem aqui que nós transmitimos algumas características físicas, mas as características de formação daquele espírito, a essência dele, é dele. Nós podemos influenciar apenas em uma coisa ou outra nessa relação. Então veja, você que é pai, que é mãe, aquele serzinho que está sob a sua tutela hoje, ele não é seu. Ele é um espírito que tem uma história gigantesca lá atrás. Então por isso que nós temos que saber respeitar as individualidades daquele espírito. E aí eu puxo um pouquinho a sardinha para o que hoje é a segunda live que eu estou fazendo, né? A primeira foi sobre antroposofia lá da escola Samaúma de Pedagogia Waldorf, né? E o interessante é que Rudolf Steiner, que foi o criador da antroposofia, e aí na hora que ele fala sobre educação de criança, ele diz assim, olha, a gente não vai ensinar a criança nada. Nós vamos apenas extrair dela aquele conhecimento que ali está. Olha que coisa fantástica. Nós, enquanto pais, nós só temos que dar o trajeto para os filhos, mas a essência já está lá. O nosso papel é lapidar aquela joia bruta, é tentar evoluir um pouquinho aquele ser nessa encarnação. Mas nós não vamos formar aquele espírito por completo. E isso realiza em nós duas coisas. Primeiro, aqueles pais que tiveram um filho de grande sucesso, sem eles terem absolutamente colaborado com quase nada para isso. Por exemplo, uma pessoa simples, um casal simples do sertão do Ceará,
e gera um filho que é um expert em física quântica que vai para a Suíça, para a Alemanha, estudar nas melhores universidades do mundo. Qual o papel daqueles pais ali? Eles não têm esse cabedal intelectual tão forte assim. Era do espírito, tá? Então isso dá um conforto. Fala, poxa, independente da minha limitação, meu filho e minha filha tem um trajeto que ele pode ser incrível, já que a gente vê tantas limitações que a gente tem, né? E a segunda constatação é, para aqueles pais que tiveram filhos que optaram pelo caminho ruim, pela delinquência, também se sentirem em paz, porque você fez a sua parte. Aquela delinquência, aquele crime, aquela má índole era do espírito. Se você deu uma educação, deu atenção, fez a sua parte, mesmo assim aquela pessoa foi para o caminho errado, era daquele espírito. Era uma inclinação dele, tá? Então vamos lá, prosseguindo, a coisa vai ficar mais linda ainda. Vamos lá. E aí tem uma questão, né, um subitem dentro dessa questão 207, que é: de onde se originam as semelhanças morais que costumava haver entre pais e filhos? Aí essa resposta é que é o tchan da nossa noite. É que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Isso daqui é espetacular. Ou seja, por que o teu filho te escolheu? Porque sim, não é o contrário. Se o teu filho resolveu nascer na tua companhia, ele escolheu você. Então não venha depois aquela conversa, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Você fez planejamento reencarnatório. E por outro lado vem uma história linda, né? Você pensa, poxa, a Nicole, minha filha, ela me via lá de cima e mesmo vendo o quão limitado eu sou, ela falou, não, eu quero ir lá naquela casa. Quero nascer ali não é fantástico isso? Eu acho isso fantástico. Pois bem, e por que nós nos unimos? Por que os pais se unem? Né? Por que gera aquela atração? Por que as coisas vão confabulando para vocês dois se encontrarem? Por que aquele ser, aquele filho, 1, 2 ou 3, ou 21, que nem o meu avô era 1 de 21, né? Por que esses espíritos todos resolveram estar juntos? Por um único motivo: simpatia. E quando nós estamos falando aqui de simpatia, nós estamos falando de algo imparcial. Não estou falando que a simpatia é algo bom e nem estou falando que a simpatia é algo ruim. Tá? Vamos partir dessa premissa. Simpatia é algo simplesmente neutro. Tá bom? Então vamos lá. Segundo até o dicionário, como que o dicionário define simpatia? Tem várias definições. Afinidade moral, similitude no sentir, no pensar, que aproxima duas ou mais pessoas. Aqui é uma coisa, né? Ah, eu simpatizei com aquele fulano. Nossa, olha, a gente tem ideias em comum. Relação entre pessoas que, tendo afinidade, se sentem espontaneamente atraídas entre si. Então, a mesma coisa. Impressão agradável. Estado afetivo próximo ao amor. Faculdade de compenetrar-se das ideias ou sentimentos de outrem. Atração por uma coisa ou uma ideia. Boa disposição em atender. Pessoa que costuma ser agradável, etc, 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 etc. E aí o que nós temos que entender aqui? O que nos uniu? A simpatia. Mas foi um motivo nobre? Pode ser. Então vocês, por exemplo, eu e a Nicole já vivemos em outra vida, na qual ela foi minha mãe e eu fui filho dela. Então nós temos uma relação de amor. Eu e a Alessandra, a gente teve já uma relação lá no passado. E com certeza estávamos às vezes em papéis diversos, mas a gente conquistou essa simpatia no ponto de vista positivo, tá? Então isso faz com que você se aproxime. É que nem um imã. Atrai. Essa é uma relação no planejamento reencarnatório que é impossível de você se desligar, porque é uma força
gigantesca. Então, toda relação familiar é uma atração de nível fantástico, gigantesco, tá? Então, existe questões nobres, mas existem atrações, que nem tem título de filme até, atração perigosa, né? Existem atrações que são nocivas. Por exemplo, você tem uma inclinação para o roubo, e às vezes você atraiu um parceiro de roubo, né? Bonnie e Clyde lá. Você tem atração por bebida. Então, às vezes, você atraiu na sua casa pessoas que têm atração por bebida. No ponto de vista desequilíbrio, eu falo, tá? Você tem atração sexual. Então, você vê um monte de casais que se unem pura e simplesmente pela atração sexual. E, às vezes, não existe um motivo nobre por detrás disso, tá? Então, existe N motivos que a gente não sabe que nos fizeram chegar a essa constituição de família que nós temos hoje. Às vezes, simpatia pelo ponto de vista positivo e às vezes simpatia por hábitos negativos, tá certo? Então, assim, se nós nos unimos por um motivo positivo ou por um motivo negativo, essa união tem que resultar, pelo menos é para isso que a gente está reencarnado, para resultar de algo positivo. Então, mesmo que lá atrás você se envolveu com a família que você tem hoje no crime e por isso vocês estão hoje juntos, espiando, por isso que tem famílias que elas não conseguem conviver entre eles. E outras famílias têm uma convivência fantástica. Vem do tipo de afinidade que ajuntou esse pessoal aí. É isso que nós temos que enxergar. Agora, independente do motivo que nos trouxe aqui, o que nós temos que fazer daqui por diante é terminar essa história bem. Então aí é que vem a questão da responsabilidade. Que eu falei que é a mola propulsora desse nosso estudo. Tá bom? Então vamos lá. Nós falamos da relação entre pais e filhos. E aí existe outro tipo de relação dentro de casa também, que são entre os irmãos, tá? E aí existem os irmãos normais, né, que nasceu cada um num ano, que tem também um porquê de você ter aquele irmão, aquela irmã, os irmãos que eu tive, tem todo um porquê, tá certo? E muitas vezes dentro dessa casa nascem gêmeos. E aí Kardec é sensacional, ele não vai perder a oportunidade de perguntar, né? De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente gêmeos? Ou seja, muitas vezes os gêmeos têm hábitos muito parecidos, né? Então de onde vem isso? Aí os espíritos respondem novamente, são espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos, aí você percebe que a inclinação ainda é mais próxima, né? E se sentem felizes por estar juntos. Isso daí, se você estuda Evolução em Dois Mundos, se você estuda esses livros mais densos, de André Luiz, de Emmanuel, você começa a perceber que quando a gente vai reencarnar, o nosso espírito induz o processo de divisão celular. O nosso espírito induz o espermatozoide que vai chegar na frente. Somos nós que estamos ali presentes, fazendo com que aquilo ali aconteça. A pessoa fala, por que dentre bilhões de espermatozoides foi sair aquele? Porque o nosso espírito fez ali um magnetismo junto com os especialistas em reencarnação e direcionou aquele espermatozoide. Então há uma influência espiritual na genética, certo? Da mesma forma que há uma influência espiritual quando dois espíritos estão ali juntos para reencarnar, fazem com que a divisão celular ali aconteça de uma forma para haver, antes da divisão celular, a fecundação para que haja ali dois espermatozoides ali. Você entendeu? Então tudo isso não é acaso, é um planejamento. Então quando dois espíritos são extremamente afins, eles têm um magnetismo tão forte que acontece na fecundação de virem os dois ao mesmo tempo. Então, por isso, aí é que tá. A pergunta, ela é ao contrário, né? Na verdade, não é porque eles são parecidos por serem gêmeos. Não, eles são gêmeos porque eles são parecidos.
É isso que fez com que eles fossem gêmeos, tá? Da mesma forma os irmãos, que não são gêmeos, mas nasceram naquela casa porque planejaram estar ali para resolver alguma coisa, tá? Então vamos lá, tocando o barco. E aí existe uma relação ainda mais profunda, vamos dizer assim, que são os irmãos siameses, aqueles que nascem com partes do corpo ligados, né? Há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. Eu já vi alguns relatos em algumas obras, não sei se na Revista Espírita, não me recordo agora onde foi que eu vi isso. Mas há casos de irmãos siameses que era, às vezes, uma relação doentia. Então, era uma relação de apego entre aqueles dois seres. Às vezes era um casal na outra vida, às vezes eram pessoas tão ligadas, uma parceria tão forte, que gerou uma doença. Então, às vezes, essa doença, essa obsessão no ponto de vista psicológico aqui, não espiritual, que fez com que eles se tornassem tão ligados, que partes do corpo ali na divisão, né, da geração daqueles dois corpos se unissem. Então, a genética dos irmãos siameses tem total influência da relação daqueles dois espíritos que estão ali. Então são dois seres que se uniram de tal forma que nasceram grudados. Então aí pode haver uma relação de expiação, pode, como pode haver também uma relação de doentia, né, nesse caso. Então às vezes há um motivo nobre, que é uma alma elevada, que não tentou de tudo quanto é jeito botar aquele cidadão no caminho, e ele fala, não, vou nascer grudado nele para eu tomar conta. Então pode haver N situações, mas entendamos que quanto mais próxima é a relação que você tem com uma pessoa, é porque tem coisa do passado ali. Então, na família mais estreita, nós temos todos esses casos. Olha só como é complexo. Isso aqui, ó, dá pra gente ficar 3 dias falando. Mas não se preocupe, eu já tô embalando aqui. Não vou ficar 3 dias não. Tá bom? Vamos seguir. Olha lá, que coisa interessante. Eu volto agora na questão 210 e olha só. Kardec pergunta: pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito, de preferência a um inferior? Olha a resposta dos espíritos. Não. Vírgula. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Veja o nível de responsabilidade aqui. Porque às vezes a gente quer fugir da responsabilidade, né? A gente fica rezando, Senhor, Chico Xavier está desencarnado, eu queria tanto receber ele como filho. Você só quer coisa boa. Não é verdade? Ai, meu Deus, tem tanto... Olha, São Francisco de Assis podia nascer como meu filho. Ou filha, tanto faz. Você só... Santo Agostinho, imagina quanto que eu ia poder aprender com aquele ser tão evoluído, não é? Meu Deus do céu, Dr. Bezerra podia encarnar na minha família nesse tempo de pandemia. Você só quer coisa boa. Mas infelizmente isso não é possível. Aqueles que são nossos já estão planejados. Tem até uma frase, né? Aquilo que é para ser seu vai encontrar um jeito de chegar até você. Sejam coisas e sejam pessoas, vou aumentar, e sejam situações. Não nos enganemos. Nós estamos encarnados aqui hoje, nesse exato momento, porque nós tivemos um planejamento para estar aqui nesse exato momento. Não existe acaso.
Nós estamos aqui porque nós nem todo mundo queria estar. Então nós estamos aqui porque nós quisemos. Mas aqueles que não quiseram estão aqui porque precisavam estar. Era um planejamento. Perceba? Então não tem nada de errado no cosmos. Deus é infinitamente amor, mas Deus é infinitamente justiça. E a justiça divina é aquela totalmente imparcial. Não há erros na justiça divina. Se você pensa que há erro na justiça divina, é porque você ainda não entendeu a justiça divina. Vou repetir. Se você pensa que há erros na justiça divina, é porque você ainda não entendeu a justiça divina. Tá certo? Então não tem como nós fugirmos. Ah, não, eu tenho um ser lá que eu sinto aqui no meu coração que eu precisava espiar algo do passado que eu não consigo explicar. Eu acho que eu vou até evitar de ter filho, porque vai que vem, né? Vai que vem uns trem aí. Eu falava isso. Eu antes da Nicole, eu dizia assim, olha, eu não quero ter filho, porque vendo quem eu sou, eu só imagino que vem gente ruim aí. Mas veio uma pessoa especial, não é? E aí, seguindo o barco. Beleza. Nós entendemos que a partir do momento que nós estamos encarnados, a gente já não escolhe mais nada. A gente só escolheu lá no planejamento reencarnatório se teve mérito. Senão nem aí. Então a partir do momento que você encarnou, acabou. Não tem mais escolha. É só cumprir aquilo que estava fazendo. Não estou falando aqui de destino. Nada disso. Nós sabemos que não existe destino. A gente traça o nosso futuro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Uma vez que você escolheu a mulher que você vai ter, o marido que você vai ter, o filho que você vai ter, tudo certinho para poder resolver um problema que vocês tiveram no passado, encarnou, acabou. Vai vir. Vai vir o problema para você resolver. E qual é a nossa postura diante disso? É isso aqui, ó, que nós vamos ler. Na questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o do filho depois do nascimento deste? Kardec perguntando, a resposta dos espíritos. Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Eu vou repetir essa frase. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Constituir-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Ou seja, nós temos uma missão em relação aos nossos filhos, da mesma forma que nossos pais tiveram uma missão em relação a nós, tá? E nós temos que seguir nessa missão. Essa é a única missão que a gente não pode deixar para trás, que é tentar evoluir aquela criatura que veio a nós como filho, como filha. Essa é a missão. Então, independente da configuração familiar que nós temos, como nós já estudamos agora aqui um pouquinho, independente dos caminhos que nos levaram até onde nós estamos aqui, de agora em diante, nós temos responsabilidade com aquelas pessoas. Como eu disse, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Portanto, essa responsabilidade aqui dos pais em relação aos filhos é muito grande. A gente tem que educar-lhes. Veja, tá vendo? Desenvolver os seus filhos pela educação, não é por outra coisa não. É pela educação. E como é que a gente educa uma criança? Pelo exemplo. As crianças mais novas, elas aprendem muito mais vendo a gente fazer do que simplesmente a gente falando para eles fazerem. É pelo exemplo, tá certo? Então veja, os pais têm uma imensa responsabilidade em relação aos filhos. Então se você como pai fez tudo o que você devia para educar seus filhos, beleza, você cumpriu sua missão. Da partir dali, o que ele vai fazer com a educação que você deu, aí é responsabilidade dele. Aí lá na frente você ainda fica cutucando, ajusta daqui, ajusta de lá, olha aqui, vem pra cá, tal, né?
mas você cumpriu a tua parte. Agora, o pai que pulou fora da responsabilidade, que nem a gente tem tantos casos. Pessoas que pulam fora. Ah, a moça tá grávida e o cara desaparece. Se ele soubesse o que ele tá arrumando pra cabeça nas próximas encarnações e até nessa, não faria isso. Porque um filho é uma responsabilidade inalienável. Não tem como fugir. E a responsabilidade daqueles que estão ao nosso redor também é muito grande. Seja o marido, a esposa, o avô, a avó, o pai, a mãe. Nós temos responsabilidade com eles também. Tá certo? E aí tem um trechinho que eu peguei aqui também, do livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. Veja só. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer. Porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos a atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. É a velha máxima que o pessoal sempre fala aí do segredo, né? Não, se você pensar e mandar para o cosmos, você atrai. De fato. Só que a espiritualidade já falava isso aí há muito tempo. Você vê esse tipo de princípio lá na espiritualidade oriental. Tá certo? Então veja, a vida responde segundo a nossa solicitação. Então aquilo que nós desejamos, nós atraímos. Se nós desejamos algo que vai nos destruir, a gente atrai. O nosso pensamento, ele forma determinadas situações. E depois aquilo vem pronto para você agir. Tudo nasce aqui primeiro. Tudo nasce aqui. E é isso que nós temos que ficar atentos. Porque a partir do momento que você fez uma criação mental do que quer que seja, você vai ser responsável por essa criação mental. Graças ao bom Deus nós estamos encarnados. Porque no plano espiritual, essas criações mentais são visíveis. Elas geram bolsas e bolas e formas das mais diversas de energia ao nosso redor. Então uma pessoa que tem um pensamento fixo numa determinada coisa, ao redor de si, aquilo ali gera algo visível. Então você imagina o quão tenebroso é uma região umbralina de desequilíbrio mental. Tá certo? Então veja só, tudo que nós pensamos nós atraímos. E tudo que nós atraímos a gente tem que resolver. Então, se atraiu determinada coisa, você vai ter que resolver. Se atraiu corrupção, você vai ter que resolver. Talvez dar o sangue para resolver aquilo ali. Se atraiu desamor, você vai ter que resolver. Certo? Então é isso que a gente tem que pensar em todos os âmbitos da nossa vida. E aí, para a gente encerrar esse momento aqui, eu quero fazer duas reflexões com vocês. Uma primeira é: eu tenho ficado bastante triste, sabia? Tenho ficado bastante triste em ver as pessoas reclamando pela bênção de estar trancado em casa. Quando eu comprei minha casa, eu falei, eu quero fazer tudo do meu jeito, eu quero fazer com as minhas mãos. Vou contratar só o que eu não sei fazer. Por quê? Cada coisa que eu fui fazendo, aquela prateleira lá atrás, ó, aqueles nichos, tudo ali fui eu que fiz. Então, eu tenho prazer de fazer aquilo e eu coloco a minha energia naquilo, certo? Então, com isso, a minha casa tá cheia da minha energia. Portanto, não há lugar melhor no mundo do que a minha casa. Porque ela é cheia da minha energia, da energia da minha família. E eu tô junto com aqueles que eu amo. Veja, que nem eu coloquei aqui, o momento que nós estamos aumentando o convívio. E esse momento é fantástico, porque imagine como se fosse um cravo. Enquanto o cravo tá lá quietinho, você não mexe nele. Mas quando ele inflama, você quer arrancar.
vira uma espinha. Você quer mexer. Não aguento, isso aqui tá me incomodando, eu tenho que espremer esse trem. Não é? Isso aí todo mundo faz, já fez na vida. Mesmo que o dermatologista não indique. Não é? Quando ele inflama, tem que resolver. É a mesma coisa com a família. Talvez existissem questões mal resolvidas e agora a gente tá ficando trancado, você vai ter que resolver, meu amigo. Isso é fantástico. Então, primeiro, a bênção de estar na minha casa, a bênção de estar com os meus é fantástico. E a terceira coisa, a bênção de poder resolver questões familiares é maravilhoso. Eu vejo pais falando, nossa, eu não aguento mais meus filhos. Eles são uma bênção. Irrita. Quebra as coisas. Mas na hora que você vê aquele serzinho lá, que você tem vontade de morder, né? Você se derrete inteiro. Então valorizemos esse momento atual. E aí, último reflexão para nós, olha só que coisa interessante. Nós vivemos uma pandemia como nunca antes vista, né? E quando nós víamos o problema lá do outro lado, não, guerra do Vietnã, é lá do outro lado. Não, imagina. Não, Segunda Guerra Mundial, tá acontecendo lá no meio da Europa. Não tô nem envolvido com esse negócio aí, não é? Hiroshima, Nagasaki, graças a Deus, soltou a bomba lá. Não chegou nem o cheirinho aqui. Fukushima, nossa, foi lá no Japão. Chernobyl, não, foi lá na União Soviética. Quando o problema tá longe, nós ignoramos o sofrimento alheio. Só que olha só isso aqui. O problema de um irmão do outro lado do planeta, hoje é o problema de todo o planeta. Então, se nós dessa vez não aprendermos a cuidar da nossa família mais ampla, nós sucumbimos como cidadão. Não adianta você estar imune e o vizinho não. Não adianta você jogar o potinho de água do mosquito da dengue fora e o vizinho não. Nós temos que cuidar um dos outros, como diz o Livro dos Espíritos. É para nós evoluirmos uns pelos outros. Então as pessoas às vezes falam, nossa, mas Deus não vai intervir nisso que está acontecendo? Ele já está intervindo, nos dando a oportunidade de um ajudar o outro. Esse é o momento da Terra. E outro dia eu assisti o filme Coringa. Vocês já assistiram? Esse último, novo que saiu? É fantástico. Para quem não gosta do gênero, assista pura e simplesmente pela questão psicológica. Ele é uma pessoa com problemas mentais, ele tem problemas mentais e ele é tratado pelo Estado que dá consultas e remédios para ele. Num dado momento, simplesmente por uma política econômica, os caras cancelaram o suprimento de remédio dele, que eram vários. Simplesmente o cara surtou. Então o Coringa dos quadrinhos que nós vemos, inimigo do Batman, ele surtou porque o Estado deixou de cuidar da saúde mental dele. Então veja, o problema de um cara criou um dos maiores vilões, e aqui nós estamos falando de ficção, né? Um dos maiores vilões da história em quadrinhos. Por quê? Porque nós simplesmente deixamos de lado, porque o problema não é nosso. Isso é uma tremenda reflexão para nós finalizarmos agora. Como nós estamos cuidando da nossa família? Como nós estamos cuidando da nossa família mais ampla? Pais, mães, tios, avós? Como nós estamos cuidando da nossa família chamada cidade? Da nossa família chamada Estado? Da nossa família chamada Brasil? Todo mundo adora dizer Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Mas e a nossa parte? Perceba? Então, queridos, eu fico muito feliz por ter partilhado essas palavrinhas aqui com vocês. Espero que possa, mesmo que uma pontinha de alfinete, ter colaborado aí na reflexão de vocês. Estou bastante feliz aqui do pessoal estar presente. Olha, ó, Tati Ribeiro, Regina Marques, Gustavo Ortega, o filhão tá aí. Carlinhos Castro, a Cláudia de novo, Virgílio, Dayana, minha mãe Jacimile. E maravilha, todo mundo por aí. Maravilha, pessoal. Então, vamos encerrar aqui, porque já deu o nosso horário.
com a nossa prece. E nessa prece eu quero convidar você a refletir. A você, se possível, fechar seus olhos. Eu tô até com o meu copinho d'água aqui, ó. Pequenininho, tá? Se tiver um aí é bom também, que os amigos espirituais podem ajudar, né? Isso aqui, ó, é o fluido mais capaz de receber fluidos espirituais, tá? Por isso que no espiritismo se bebe água. Porque os amigos espirituais podem trazer benefícios para nós. Aqui, no meu caso, benefício cavalar, hein? Tá bom? Se você puder, estiver sozinho aí, fecha seus olhos. Vamos colocar uma musiquinha aqui para ajudar? E vamos orar. Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui diante de Ti, Senhor. E estamos completamente desnudos, abertos, completamente sem máscaras, para dizer: Senhor, nós erramos. E como o cego Bartimeu, lá, diante da nossa invalidez emocional, nós gritamos: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A nossa alma suplica, Senhor, o teu auxílio. Porque a nossa maior falha está dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, onde nós tantas vezes erramos. Ajuda-nos, Jesus, que esses companheiros espirituais que caminham conosco também nos auxiliem para que possamos espiar, para que possamos colaborar para a evolução uns dos outros, Senhor. Tanto da nossa família, quanto do nosso planeta, que agora sucumbe diante desse vírus, que depende única e exclusivamente da nossa precaução para não circular. Por isso nos ajuda, Jesus, a amar o próximo com tamanho amor como o Senhor nos ensinou. Que possamos cuidar dele, quem quer que seja esse próximo. Que nessa noite, Jesus, possamos refletir sobre o quanto nós estamos cuidando do nosso próximo, Senhor. E que possamos melhorar e evoluir nesse sentido, Senhor. Me ajuda, Jesus, a ser um Gilvan melhor a cada dia. E que eu possa cumprir ao menos o planejamento que eu me propus a fazer nessa encarnação, Jesus. Auxilia-me hoje, agora e sempre. E que assim seja. Um abraço enorme para os irmãos de Bonifácio, tá? Que agora o meu coração envolva vocês aí, da gente não ter podido estar fisicamente junto, mas com certeza, espiritualmente estivemos. E para todos os demais amigos que aqui estiveram, todas essas pessoas que eu vi aqui são pessoas que eu gosto demais. Pelo amor de Deus. Tá bom? Então, muito obrigado pela companhia de vocês que eu pude sentir aqui. E espero que a gente possa nos encontrar outras vezes aqui neste bate-canal. Tá bom? Um abraço imenso a todos. Um grande abraço e até mais.